Romanos, capítulo de número 12. Eu estava meditando esse texto faz algum tempo. Eu costumo escrever algumas coisas, meu pastor, mas quando eu li de novo esse texto, eu não consegui escrever mais nada, o próprio texto. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração e eu falei, obrigado, Senhor. Porque a gente tenta com a nossa sabedoria, que é pequeníssima, diante da Bíblia, diante dos textos, diante do que a Bíblia pode te dar, você tenta rascunhar alguma coisa, e às vezes não sai nada. Às vezes o Espírito Santo fala, fica quieto, escuta só o que eu vou te falar. Aleluia. Onde você tem que parar e ouvir a voz do Espírito. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Nós vamos meditar nesses dois versículos. É muita coisa para falar. Vamos resumir, porque senão o tempo não dá, irmão. Amém, irmãos? Mas assim a palavra do Senhor, a qual Paulo disse que é digna de toda aceitação. Presta atenção, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que não quer calar: o que é que Deus quer para a minha vida nessa terra? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como saber a vontade de Deus? Estamos falando de algo espiritual, estamos falando da divindade, estamos falando de um ser transcendente, o Criador de todas as coisas. Isaías vai dizer que antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Ele fez todas as coisas, irmãos, que nós conhecemos, visíveis e invisíveis. Agora, como alcançar a vontade desse ser soberano, meu irmão Renato? É umas questões que às vezes a gente pensa, se eu ficar orando, jejuando, buscando mais a presença, subindo o monte, descendo o monte, buscando os profetas na madrugada, eu acredito que eu vou saber qual é a vontade de Deus. Só que olha só que versículo tremendo que Paulo vai dizer. Não é por causa da oração, não é por causa do monte, não é por causa da vigília, irmão. É no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o vosso entendimento. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, para que experimenteis. Aí depois ele vai falar o que você vai alcançar. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí está a resposta, aí está o segredo. Não se conformar com este século, com esse sistema, com esse jeitinho brasileiro, de todos os anos a gente entende como é que é, irmão. Não se conformar com a sistemática do mundo, com o segmento dessa geração. Mas nós temos que ser transformados. A nossa mente tem que ser transformada. Quando a nossa mente é transformada, aí sim, olha só, aí sim a gente vai alcançar. Nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa mente diz: aconteceu isso porque foi da vontade de Deus. Aconteceu isso na vida dele por vontade de Deus. E muitas vezes não é a vontade de Deus. Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Marquinhos, existe na Bíblia algumas verdades que libertam, que destravam. Fala, nunca sabia que era isso. Agora depois que eu aprendi, ficou fácil o negócio. Como é que a gente sabe que é a vontade de Deus? Aqui está o segredo. Você está seguindo esse século? Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Se você está
conformidade com o que o mundo está correndo, com os ideais, com o jeito de se portar. Quando Paulo diz não vos conformeis, ele está falando, esse sistema mundano, ele muda, ele não tem princípio, ele não é imutável, ele muda toda hora. E vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu vou falar. Coisas que há 3 anos atrás era repudiado pela sociedade, hoje é aceito. Coisas que há 10 anos atrás a igreja, o próprio crime social, Renato, não aceitava nem que falasse, hoje é normal, é comum. Por quê? Porque a sistemática muda, ela é inconstante, ela não é firmada em nada, ela te leva para os lugares escorregadios. Era bem visto o casamento homoafetivo? Hoje é normal. Hoje está tudo numa boa. É a sistemática do mundo. Quando Paulo diz não se conforma com isso, seja transformada. A nossa mente tem que ser transformada. E a nossa mente só é transformada através da palavra de Deus. Essa palavra é imutável. Essa sistemática, Marcos, da Bíblia, ela não muda. O que é errado há 2000 anos atrás, ainda é errado hoje. É uma sistemática firme, é um princípio inquebrável. É algo que não é negociável. A palavra de Deus não se negocia. Verdades bíblicas não é colocada em um gabinete de prefeitura discutindo se vai mudar ou não. Ela é que é. Pecado é pecado. Mentira é mentira. É isso que Paulo está falando. Você quer conhecer a vontade de Deus? Começa a entrar no princípio. O pastor já falou aqui, nos princípios de Deus inquebráveis e negociáveis. Quando você começa a entrar, ter essa mente de que a Bíblia é o seu guia, de que a Bíblia, que a palavra do Senhor, tudo que Jesus disse, tudo que os apóstolos ensinaram, as doutrinas dos apóstolos, por intermédio do Espírito Santo, nos ensinou. Princípios de Deus são inegociáveis. Quando a gente entende isso e começa a aderir isso, o Senhor fala, já que ele está transformado, a mente dele está transformada, não está conformado com este mundo, eu vou começar a revelar o que eu quero para a vida dele. Aí a gente vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Presta atenção nessas 3 características. A vontade de Deus é boa. Por que todo mundo que acontece coisa ruim fala a vontade de Deus? Porque Deus quis. Olha, a vontade de Deus é boa ou é ruim? O que acontece se é algo ruim e diz que é a vontade de Deus? Se a Bíblia, ou seja, já está em contrário do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, como é que algo ruim acontece e a gente fala, boa vontade de Deus? Não é um choque de verdades aí? Pera aí, então eu fiquei em dúvida agora. A vontade de Deus ela é ruim? Ou a vontade de Deus agora ela é boa? Para acessar a vontade de Deus, a gente tem que negar a sistemática desse mundo. Não se conformai. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A transformação é de dentro para fora. A conformidade é de fora para dentro. É o mundo que implanta na nossa mente. Você tem que ser assim, porque se você for assim, você não faz parte da sociedade. E desde quando a sociedade que regra a sua vida? Desde quando é o que os outros pensam, acham acerca da sua vida, que está certo ou está errado? A Bíblia é o nosso guia. Só que para você não se conformar com este século e ter a sua mente transformada, a gente tem que voltar para o versículo 1. Porque Paulo ele não vai pedir, ele vai rogar para os irmãos de Roma. Rogo-vos, irmãos. O rogar é diferente de pedir. O rogar é diferente de você apenas fazer uma orientação. Ele está rogando, irmão.
É algo tão tremendo que Paulo pede para os irmãos. Ele roga pelas misericórdias de Deus. O que Paulo está rogando? Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável diante de Deus. Isso aqui é tão sério, irmão. Isso aqui é a porta. Isso aqui é a entrada para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Quando Paulo está falando apresentai-vos, ele está se remetendo ao ato do sacrifício de um animal oferecido no Santo dos Santos. Quando aquele sumo sacerdote pega aquele animal, ele apresenta a Deus. E tudo que é apresentado a Deus não pode tirar do altar, irmão. Quando a gente apresenta algo para Deus, Deus lá de cima ele olha e fala: é meu. Está apresentando para mim? É meu. Aí Paulo diz: rogo-vos, eu te peço. Até agora você não fez isso. Faça. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quando você apresenta o seu corpo a Deus, Deus fala: é meu. Toma cuidado com o corpo agora, hein? Esse corpo é meu, esse corpo para mim é santo. Esse corpo agora para mim tem que ser agradável. Porque tudo que é apresentado ao grande Deus, Renato, ele toma como santo. Parece pequeno, mas foram apresentadas muitas crianças nesse altar. Sim ou não? Então quando o pastor pega e fala: ó, estamos apresentando aqui o pequeno Davi, o pequeno Lucas, o Senhor dos Exércitos, olha dos céus, fala: agora ele é meu. Tudo que é apresentado no altar não pode tirar do altar. É como se tocasse em algo que é de Deus, irmão. Já tentou pegar algo que é seu? Ninguém deixa pegar nada que é seu, né, irmão? Tem até um zelo. Fala: nem toca nisso aí. Nem eu mesmo toco, mas vai tocar. Mais ou menos isso. Quando a gente apresenta algo para Deus, não pode ser revogado mais. Isso que o Paulo está falando. Então o seu corpo, não está falando do espírito da alma, está falando do corpo, Renato. Está falando isso aqui, ó. Apresenteis a Deus como sacrifício vivo, agradável, santo a Deus. Depois disso, quando você entrega o seu corpo em sacrifício vivo, agora é como se Paulo está falando: agora você está falando para Deus: eu sou o Senhor e você é meu. É simples. Eu sou teu e o Senhor é meu. Agora nós temos, eu tenho um dono. É mais ou menos isso. Eu tenho um dono. Como eu tenho um dono, agora eu tenho que entender o que o dono quer para a minha vida. Como eu disse Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A gente vê os milagres, a gente vê o ministério de Jesus tão fácil, 3 anos e meio, curas, milagres, transformação. Teve o processo da crucificação, que faz parte do plano de Deus, mas a gente vai ver o ministério de Jesus tranquilo. Porque Deus, Ele sabia qual que era a vontade de Deus. Como é que Ele sabia? Simples. Eu sou de Deus. Eu vou me entregar para Deus. Meu corpo é sacrifício vivo, agradável a Deus. Cristo não se conformava com a mentalidade da época. A mente de Cristo era renovada, era transformada. Quando ele vai falar o sermão, todo mundo fala: mas que palavras são essas? Que mentalidade é essa? Que raciocínio é esse? Diferente. Não tem nada a ver com o que a gente é ensinado, não tem nada a ver com o que a gente vive, com a nossa prática no dia a dia, é diferente. Porque Deus sabia qual era a vontade. Então a mente era transformada. Por isso que Paulo diz: não se conforma com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só uma maneira de saber qual é a vontade de Deus: quando a gente começa a não nos conformar mais com este mundo,
Não nos conformar com a sistemática. Tudo que é fora princípio, quebra de princípios bíblicos, afronta a Bíblia, afronta a Deus, sai fora, irmão. Isso daí é uma sistemática que vai te levar mais longe de Deus. Quanto mais a gente adere à sistemática desse mundo, mais estamos distantes de Deus. Somos nós que estamos distantes. Presta atenção, não é Deus que está distante. Somos nós que nos afastamos. Aí a gente fica perdido às vezes na semana, no mês. O que eu vou fazer? O que é para mim fazer no ministério? Qual que é o meu lugar na igreja? O que Deus quer com a minha vida? Fica fazendo as questões. Por quê? Porque se conformou com o mundo. Se conformando com o mundo, você se afasta dos princípios de Deus que são inquebráveis. A sua mente não está renovada. Mas quando a gente abandona essa sistemática que é vulnerável, tá? Para onde apontar o nariz ele vai. A sociedade é assim, mano. Ensinos acadêmicos de 10 anos atrás não são os mesmos hoje. A Débora estava até comentando para a gente na porta lá o ensino do primeiro ao quinto ano. Como é que é hoje? O que o Estado quer colocar que você pense, que você ande? Que forma que é essa? Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que a gente venha experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que o próprio Cristo vai dizer que sem mim nada podeis fazer. É verdade que temos Cristo, mas não sabemos qual é a vontade. Porque para acessar a vontade, a gente tem que abandonar esses princípios mundanos. Princípio não, né? Princípio só a Bíblia tem. Essa sistemática mundana. Esse sistema que parece que te cerca de todos os lados, quer fazer com que você fique preso naquilo. O que vemos lá fora, irmão, é totalmente quebra de princípios. Filhos não respeitam pai nem mãe mais. Tá tudo à vontade. Tudo pode, nada é proibido mais. Honra, respeito não existe mais. Tudo que a Bíblia prega, a sistemática fala contra. Por isso que Paulo falou: não se conforma com isso aí não, viu? Não se conforma, sai fora. Sai dessa forma que o mundo quer te colocar, entra na transformação da mente. Seja transformado. O primeiro milagre que Jesus faz, é o milagre da transformação. Da transformação. Eu vivi isso no começo da minha conversão. Interessante. O primeiro milagre que Jesus faz no casamento, o primeiro milagre do ministério de Jesus é a transformação. Ele transformou a água em vinho. E quando eu aceitei Cristo, quando eu deixei o Espírito Santo entrar no meu coração, a primeira coisa que Jesus fez foi transformar a minha mente. Tudo que eu pensava que era certo, na minha mente já virava bagunça. Eu falava: tá certo mesmo? Tá. Tem alguma coisa errada aqui. O Espírito Santo começou a falar: é errado. Não é desse jeito. De outra forma. Eu fui sendo transformado. E a transformação, irmão, é isso que eu estou falando. Ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Ela tem que ser transformada de dentro. Quando se transforma dentro primeiro, fora só aparece. Só é o espelho daquilo que você já foi transformado por dentro. Princípios inquebráveis que Deus coloca no seu coração, grava no seu coração e fala: é isso, meu filho. A verdade é essa. Então luta pela verdade. Não deixa enganar você. Não deixa falar que é isso, que é aquilo. Se guia pela verdade. E quem é a verdade? Cristo Jesus. Aleluia. Meu Deus. Não vai. Aleluia. Pentecostal me ligando, irmão. Aleluia. Irmão, eu sentei ali, eu falei: eu vou desligar o celular, mano. Na minha mente, eu vou desligar meu celular para pregar. Não desliguei, olha. Tinha que ter desligado, né, mano? Estão vindo ali, fica
mais sensível, né? Deus falando, irmão, uma vez, sabia? Deus falando, né? Desliga o celular. Pensei, falei, vou desligar o celular. Não desliguei, fiquei aqui no bolso. Falei, vou deixar ligado para ver a hora. Nem vi a hora e só estou falando aqui. Aí recebe a ligação abençoada. Mais amém. Concluindo, irmão. Para a gente saber qual que é a vontade de Deus, nós primeiro temos que apresentar o nosso corpo para Ele. Falar, é seu, Senhor, toma conta. É seu. Quem formou o corpo do homem? Deus. Fez o boneco no Gênesis, lembra não? Pegou lá o barro, formou o homem do pó da terra. Quem fez isso foi a mão do Senhor, irmão. Então o seu corpo é do Senhor. Por algum tempo nós emprestamos para outro, mas era de Deus. É de Deus. Então a gente tem que, olha isso que o Paulo fala. Eu rogo que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Traz de volta esse corpo que é de Deus, entrega para Ele. Que é o vosso culto racional. Então cultuamos, prestamos o culto, apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Quando glorificamos a Deus, quando dizemos que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que Ele é tremendo, mas não da boca para fora, irmão, sentindo a presença de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, isso sobe como incenso agradável a Deus. Deus recebe essa oferta. Aleluia. E Ele fala, ali tem corpo que é meu. Ali tem corpo agradável, santo. Eu estou entendendo. Quando Deus entende isso, você não se conforma com a sistemática, mas vive os princípios de Deus. Deus começa a te revelar qual é a vontade dele. Você começa a ter direcionamento de Deus. Fala, pô, é aqui? Obrigado, Jesus. A pior coisa para o ser humano é viver sem direção. É que nem um carro. O carro sem direção, sem ir atrás do volante, ele bate. O estrago é feio. Mesma coisa um crente sem a direção de Deus. Ele fica parado ali. E agora? Para onde eu não movo? Para onde é que eu vou? E hoje nós temos o auxílio do Santo Espírito de Deus. É Ele que vai nos ensinar, nos guiar. Qual que é a direção do Espírito Santo? O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Ele vai tirar a direção. Porque você está conformado mais com esse mundo. Esse mundo para você não fala o mundo em si, o cosmos. Estou falando da sistemática, um sistema. Paulo sempre falou de um sistema. A palavra mundo tem várias interpretações, né, Renato? Deus amou o mundo. A pessoa já pensa que é o globo terrestre, né? Mas é as pessoas mesmo. Então, Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo. Não é com o globo terrestre, não é com o cosmos, é com a sistemática que o mundo te influencia. O que a internet está te influenciando? O que a televisão está te influenciando? O que você anda escutando que fala, é verdade isso aí. Peraí, é verdade mesmo? Vamos pensar na Bíblia. Vamos ver se confere esse negócio. Porque se não conferir e você deixar entrar, irmão, você está sendo levado pela sistemática desse século. Que não vai te levar a lugar nenhum. Daqui a uns 5 anos muda de novo. Daqui mais uns tempos. Agora a palavra imutável, o princípio que não é quebrado é a palavra de Deus. É por isso que o crente anda nela e não tem como desviar. Não tem como você falar não, porque princípio é inegociável. Se você falar que a mentira é verdade, a Bíblia já vai te convidar, falando, não, mentira é mentira. E verdade é verdade. A Bíblia já vai confrontar os seus ideais. Para isso que você pensa? Então, eu já estou te falando que não tem nada a ver com isso que você está pensando. Como é que Deus vai revelar a vontade para você, dele, se você entende errado? Se a sua mente não está com a mente de Cristo, ou sua mente não está sendo renovada pela palavra de Deus. Nós temos que ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Aí a gente vai entender qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. E a vontade de Deus para nossa vida é crucial para nós vivermos uma vida cristã. Lógico, a gente tem as doutrinas, né? As orientações, os conselhos pastorais, tudo isso é válido. Mas a gente tem que entender o que é o nosso propósito. Né? Porque quando o crente que sabe onde vai, irmão, o povo está ficando, mas vai para onde? Está sendo direcionado. Um crente direcionado é diferente, Renato. Você não sabe, o rapaz daqui a pouco vem aqui, cultuou, daqui a pouco está ali.
Você fala, mas o que ele está fazendo ali? Foi ali na esquina ali. Não, porque Deus mandou ele lá. Porque Deus falou pregar a minha vontade, é que você vai ali, ó, vai naquele lugar ali. O Subirá que gosta de contar uns testemunhos assim, né? Porque está direcionado pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa. Grave isso no seu coração. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que fugir disso não é a vontade de Deus. Primeira coisa que nós temos que gravar é isso. O que fugir disso não é a vontade de Deus, irmão. Pode ser permissão, mas a vontade dele é diferente. A vontade de Deus é boa. E quem é que não quer coisa boa, irmão? Quem é que não quer coisa boa? A vontade de Deus ela é perfeita. Você quer alguma coisa manchada, quebrada? Você quer algo perfeito. Quem não quer algo perfeito? É agradável aos olhos, né? E agradável. Ninguém quer coisa boa. Essa é a vontade de Deus. Quem é que não quer isso? Mas para acessar isso, Paulo está falando, sai fora da sistemática. Porque é a sistemática que te afasta da vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade para você, mas você não quer aceitar a vontade de Deus porque você está conformado com a sistemática do mundo. E a sistemática do mundo ela é variável. Ela anda pelo extremo, vai no outro, volta, fica no meio, para, anda de novo, depois para naquele lugar, volta de novo. Mas Deus está falando, vem para o que é imutável, vem para aquilo que não muda, que é a palavra de Deus. Ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. O próprio Jesus disse, passarão céus e a terra passa, o mundo passa, o céu passa, mas as minhas palavras ela não passam. É nisso que nós temos que estar firmados, irmão, na palavra de Deus que não passa, que não muda, que não quebra. Você está firmado em algo inquebrável, em algo inegociável. É os princípios de Deus. O que é verdade, o que é mentira. O que é princípio, e o que não é princípio é qualquer outra coisa menos palavras de Deus. E a sociedade quer que você aceite essas coisas. Quer que você engula isso. Quer que você compactue com isso aí. Tem alguns países, irmão, que pastores estão sendo presos. Por quê? Porque o mundo entrou tão forte com a conformidade, com as coisas erradas, que se a igreja não aceitasse, os pastores seriam punidos. Que as verdades bíblicas tinham que ser mudadas. Como é que muda uma verdade bíblica? Como é que muda a vontade de Deus, a palavra de Deus, que é imutável? Como é que muda isso? Nenhuma palavra que saiu da boca do nosso Deus caiu por terra e vai cair. Porque ele mesmo disse, vai passar a terra, vai passar a céu, mas o que eu falei permanecerá. Aleluia. Quem é de Deus permanece na palavra. Anda na palavra, vive na palavra, medita na palavra, mastiga a palavra, entende a palavra e vive a palavra. Não adianta entender tudo isso e não viver a palavra. Tem que viver a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus, Deus vai começar a te direcionar qual é a vontade dele para a sua vida. Amém? Até que o Senhor falou conosco, acredito que falou com você também. E nós vamos glorificar o Senhor ainda mais, aplaudindo Ele em nome de Jesus.